Oi, gente, eu sou a Letícia. Vamos continuar as aulas de MEC só 1. A partir de agora, a gente vai estudar os esforços internos em vigas e pórticos. Aqui lembrando que nós estamos utilizando o Ripley como referência bibliográfica. E nesse vídeo nós vamos traçar os conceitos fundamentais de esforços internos, vamos aprender como calcular e traçar os diagramas desses esforços em vigas. Então vamos começar com os conceitos. Quando a gente tem uma estrutura e nela tem forças externas, essas forças externas acabam gerando forças internas ao longo de toda a estrutura. E, a partir do método das seções, a gente consegue determinar esses esforços internos. Então, são geradas as reações internas, né? E as que a gente vai utilizar agora são a força normal, a força cortante e o momento fletor. A gente pode ver na imagem que no ponto B foi traçada uma seção AA, e nessa seção a gente consegue ver na segunda imagem, né, que foi estipulado NB como uma força normal, VB como uma força cortante e MB como um momento fletor. Então, o primeiro esforço que a gente vai estudar é a força normal. Essa força ela vai agir perpendicularmente à seção que a gente vai traçar o corte, e o objetivo dela é prevenir realmente a translação do objeto estrutural. Uma coisa importante é a gente estabelecer a convenção de sinais. Nós vamos admitir aqui que a força normal gerando tração vai ser positiva, já quando ela gerar com pressão na estrutura, ela vai ser negativa. Então, nessas duas imagens, a gente tem a primeira imagem ela gerando tração, e na segunda imagem ela gerando compressão. O segundo esforço interno que a gente tem é a força cortante. Ela, por outro lado, vai agir de forma tangente à linha de corte e também previne a translação do objeto estrutural. Aqui estabelecendo as convenções de sinais, né? Nós temos que positivo vai ser a força cortante que gerar um binário horário, como na primeira imagem, e vai ser negativa quando ela gerar um binário anti-horário na estrutura. O último esforço que a gente vai estudar agora vai ser o momento fletor, e ele vai prevenir a rotação desse objeto. Nós estamos convencionando que um momento fletor que gerar tração das fibras inferiores, ele vai ser positivo e vai ser negativo quando ele gerar tração nas fibras superiores, como a gente pode ver nas imagens. Então, agora vamos falar mesmo sobre os esforços em vigas. Para a gente conseguir determinar esses esforços internos, a gente vai seguir basicamente esses 4 passos. Então, o primeiro passo vai ser determinar a classificação estática. Então, vamos fazer uma revisão de como determinar isso. A gente tem essas duas equações, né? Primeira, L igual a 2N mais 3C, que o N é o número de nós e C é o número de chapas. E temos a segunda equação, B igual a BR mais BV. BR vai ser o número de barras reais e BV o número de barras vinculares. Então, a gente vai fazer análise da estrutura e se a gente encontrar que L é maior do que B, nós vamos ter uma estrutura hipostática. Já se o B for maior do que o L, vai ser uma estrutura hiperestática, e se eles forem iguais, nós temos uma estrutura isostática. O segundo passo que a gente vai ter vai ser utilizar as equações de equilíbrio para determinar as reações de apoio. Então, a gente vai fazer o somatório das forças verticais e horizontais igual a zero, e o somatório dos momentos também igual a zero, para determinar cada uma das reações de apoio. O terceiro passo vai ser determinar os esforços solicitantes. Então, juntamente com as equações de equilíbrio, a gente vai traçar uma seção na estrutura e, utilizando o método das seções, a gente consegue determinar os esforços solicitantes. E, por fim, a gente vai traçar os diagramas. Vão ser 3 diagramas. O primeiro diagrama vai ser de esforço normal, nós vamos ter também o esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Então, agora vamos aplicar esses conceitos em um exemplo. Esse exemplo foi tirado do livro, né, do Ripley, e eu dei uma modificada no enunciado. Ele gostaria que a gente tivesse determinado só no ponto C, os esforços internos, mas aqui a gente vai fazer ao longo de toda a viga e vai traçar os diagramas.
Então, o primeiro passo vai ser determinar a classificação estática. A gente tem aqui a estrutura. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser simplificar essa estrutura, né? Nós temos em A um apoio de segundo gênero e em B um apoio de primeiro gênero. Então, com isso, a gente sabe que, como o apoio de segundo gênero ele vai ter duas reações, nós temos a reação VA e a reação HA. Já em B, vai ser um apoio de primeiro gênero, então a gente só tem uma reação, que vai ser esse VB. Então, fazendo a classificação estática, a gente tem que L igual a 2N mais 3C e B igual a BR mais BV. Substituindo os valores, a gente tem que L igual a 2 vezes o número de nós. A gente não tem nenhum nó nessa estrutura. Mais 3 vezes o número de chapas, a gente tem apenas uma chapa, então encontramos o valor de 3. Na segunda equação, a gente tem que B igual a BR, número de barras reais, né? Nós não temos nenhuma barra real, mais 3, que é BV, número de barras vinculares, que é 3. Então, chegamos a um valor de 3. Logo, a gente pode classificar essa estrutura como isostática. Agora, vamos determinar as reações de apoio. Utilizando, as equações de equilíbrio, primeiro vamos fazer a somatória das forças horizontais igual a zero. A gente só tem HA nessa estrutura, a gente lembra que nessa parte de reações de apoio, a gente tem que utilizar as forças externas. Então, aqui a gente tem que HA igual a zero, fazendo agora somatório das forças verticais igual a zero. Temos VA mais VB menos 10 kN menos 15 kN igual a zero. Com essa equação, a gente não consegue ainda determinar nem VA nem VB. Então, fazendo o somatório dos momentos igual a zero, primeiro a carga de 10 kN, ela vai gerar um momento no sentido horário, então vai ser um momento negativo. Vezes a distância, que ela está do ponto A, é 1,5, então fica menos 10 vezes 1,5. A carga de 15 kN também vai ser negativa, vai gerar um momento negativo, então fica menos 15 vezes a distância, que é 4,5 metros. E, por fim, nós temos a reação VB, que vai gerar um momento positivo. Então, fica VB vezes 6 metros, que é a distância que ela está de A. Tudo isso igual a zero. A partir dessa equação, nós conseguimos encontrar que VB igual a 3,75 kN. Aí, substituindo esse valor na equação das forças verticais, a gente encontra que VA igual a 11,25 kN. Agora, o terceiro passo vai ser calcular os esforços solicitantes. Aqui embaixo eu deixei os valores que a gente encontrou, no passo anterior. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser traçar uma seção. A primeira seção que a gente vai determinar vai ser uma seção em que o x1 vai variar entre 0 e 1,5 metros. Então, agora fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, a gente só tem que a normal e o HA. Como HA é igual a zero, normal também será zero. Agora, fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, temos VA menos a cortante igual a zero. Substituindo o valor encontrado nas equações de equilíbrio, VA igual a 11,25 menos V. Logo, V, a cortante, será igual a 11,25 kN. Agora, fazendo o momento, somatório dos momentos igual a zero. Nós temos um momento fletor menos VA vezes x1, que vai gerar um momento negativo. X1 é a distância, que nós estamos da seção, igual a zero. Então, encontramos que o momento fletor vai ser 11,25 vezes x1. Agora, vamos para a segunda seção. Essa segunda seção vai variar entre o x2, entre 1,5 e 4,5 metros. Então, fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, a gente vai encontrar também que a normal é igual a zero. Depois, somatório das forças verticais igual a zero. Nós temos VA
menos 10 kN, que é a carga externa, menos o momento fletor igual a zero. Substituindo os valores que a gente já tinha encontrado, a gente chega em V igual a 1,25 kN. E por fim, fazendo o somatório dos momentos igual a zero. Nós temos o momento fletor menos VA vezes a distância x2, mais o momento da carga 10 vezes o x2 menos 1,5. Tudo isso igual a zero. Então, o momento, substituindo os valores, né? Nós vamos encontrar que o momento igual a 15 mais 1,25 vezes x2. Agora, vamos traçar a terceira seção. Dessa vez, nós vamos pegar a parte da direita da seção, porque você pode pegar de ambos os lados. Então, dessa vez, para simplificar os cálculos, nós vamos pegar a parte direita. Então, o nosso x3 vai variar entre 0 e 1,5 metros. Fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, nós também encontramos que a normal igual a zero. Depois, fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós temos VB mais V igual a zero. Dessa forma, a gente encontrou que o cortante vai ser igual a menos 13,75 kN, o que significa que, na verdade, ele está apontando para baixo. Agora, fazendo o somatório dos momentos igual a zero, nós temos que menos M mais VB vezes x3 igual a zero. Então, nós encontramos o momento fletor igual a 13,65 vezes x3 nessa seção. Então, agora a gente vai determinar os diagramas. O primeiro diagrama que a gente vai traçar vai ser o diagrama de esforço normal. Ao longo de toda a estrutura, a gente viu que a normal deu igual a 0 kN. Então, a linha azul vai representar o valor da normal. Como em todas as seções o valor foi zero, vai ser simplesmente uma linha passando pelo zero. Agora, nós vamos fazer o diagrama de esforço cortante. Na primeira seção, nós encontramos um valor constante de 11,25 kN. Então, a gente vai traçar como um valor positivo para fora da estrutura essa linha azul, que é um valor constante de aproximadamente 11,3 kN. Na seção S2, né, que vai variar entre o x2 entre 1,5 e 4,5 metros, nós encontramos um valor de aproximadamente 1,3 kN para cortante. Então, nós vamos traçar essa linha azul constante ao longo de toda essa seção. Positivo também. Já na seção S3, nós encontramos uma cortante negativa. Então, vamos fazer para dentro da estrutura uma linha também constante com o valor de menos 13,8. Agora, a gente vai determinar os diagramas de momento fletor. Na primeira seção, a gente encontrou a função 11,25 vezes x1 para o momento. Então, isso significa que vai ser uma reta. Se a gente substituir os valores do intervalo, no primeiro valor, quando o x1 for zero, a gente vai encontrar um momento igual a zero. Já quando a gente substituir o valor de 1,5, que é o limite do intervalo, a gente encontra um valor aproximadamente de 16,9. Então, substituindo lá no nosso diagrama, é importante também lembrar que, quando a gente for traçar o diagrama de momento fletor, para dentro da estrutura, a gente vai determinar que são valores de momento positivo. Já para fora da estrutura, valores negativos. Então, como nós encontramos um valor positivo, vamos traçar para dentro da estrutura essa reta que começa em 0 e termina em 16,9 aproximadamente, como a reta da primeira seção. Já na segunda seção, a gente encontrou o valor de 15 mais 1,25 vezes x2 para o momento fletor. Então, substituindo os valores do intervalo, o primeiro valor que a gente vai substituir vai ser 1,5, que é o valor mínimo para x2. Então, substituindo na equação, nós vamos encontrar um valor aproximadamente igual a 16,9. Já no máximo do intervalo, ou seja, quando x2 for igual a 4,5 metros, a gente encontra um valor de aproximadamente 20,6.
todos esses valores positivos, então dentro da estrutura. Então, vamos traçar essa reta ao longo desse intervalo S2. Já na terceira seção que a gente fez, o x3 vai variar entre 0 e 1,5, porque nós fizemos essa seção avaliando do lado direito da estrutura. Então, o valor que nós encontramos para o momento fletor foi de 13,75 vezes x3. Então, substituindo nos valores do intervalo, o valor mínimo que nós temos é quando x3 é igual a 0 e o momento também é igual a 0. Já quando x3 é igual a 1,5, nós substituímos na equação e encontramos um valor de aproximadamente 20,6. Então, com isso, a gente consegue traçar essa reta, que também estará no diagrama de momento fletor. E assim a gente finaliza esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão podem colocar nos comentários. Obrigada pela atenção.